Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. O Bitcoin fechou a semana ontem, 21 horas, horário de Brasília, abaixo dos 69.300, mas estamos próximos em ponto de acumulação. A nossa área de rompimento está logo acima, mas Ethereum está demonstrando uma força muito grande e esta força pode levar o capital posteriormente para as altcoins. Grandes, médios, pequenos market caps, capitalizações de mercado, fazendo com que diversos ativos acordem. Já estão acordando, mas acordem ainda mais. Eu quero te mostrar tudo nesse vídeo para a gente iniciar a semana com o pé direito. Então fica até o final que eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. Hoje a gente vai analisar novamente um ativo que é um dos alfas deste mercado. Eu quero mesclar vídeos com análise de diversos ativos, diversos alfas, diversas gemas, aquelas avaliações com dezenas de ativos. Vamos analisar meme coins e também vamos sempre analisar um ativo que seja um alfa, que esteja em um ótimo setor e que muitas vezes as pessoas comecem a ver que está corrigindo, está caindo, será que é uma boa comprar? Será que não é uma boa? Quais serão, de acordo com o Price Action, os melhores pontos de compra? É isso que a gente vai mostrar. Eu quero mesclar o maior conteúdo possível para que você tenha as ferramentas para lucrar de verdade. Então hoje a gente vai analisar o Render profundamente. O Render que está corrigindo, será que já era Render? Será que vai mergulhar? Será que acabou a euforia da inteligência artificial e DePIN? É isso que a gente vai falar. Eu peço de antemão que você deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise. É sempre importante que você deixe os ativos que você quer que eu avalie, porque a gente vai sempre separar muitos desses ativos. Não consigo separar todos, mas vamos separar muitos desses ativos e colocar para os próximos vídeos. Bom, sem mais delongas, vamos começar com o Bitcoin. Bom, a gente precisava ter fechado acima de 69.300. Seria muito bom. Por quê? Porque a gente teria confirmado no semanal um fechamento acima deste ponto de linha de tendência de baixa, que é o limite máximo, o último limite para a gente romper o mesmo. Rompendo este canal de baixa confirmadamente, o que a gente precisa para ter esse fechamento confirmado? Fechar acima de 69.300 e depois acima de 72.000, o que vai nos levar aos 83.000. 83.000 por quê, Luan? Alvo de rompimento deste padrão. A gente puxa aqui, temos 83 mil dólares como alvo de rompimento desse padrão. 67 mil dólares ainda é o suporte mais importante e 69.300 segue a resistência local mais importante para, posteriormente, confirmar todos os rompimentos, passando dos 72 mil. Bitcoin, simples, direto, objetivo. Só que existem alguns pontos que estão me chamando muita atenção. O dinheiro está indo para o Ethereum. O dinheiro está aos poucos indo para Ethereum. Ah, é o ETF de Ethereum. Ethereum vai receber muito capital através deste ETF. E o Ethereum fechou a semana de uma forma maravilhosa. 24% de valorização. Bilhões de dólares foram para Ethereum. E Ethereum está muito próximo de romper o seu topo do ano. A gente formou esse topinho aqui em 4.074 no dia 11 de março. Nem foi 11 de março, mas na semana de 11 de março. E a gente está prestes a formar o quê? O famoso pivô de alta. Topo, fundo ascendente, rompimento, pivô de alta, vai levar Ethereum naturalmente a este ponto, testar o seu topo histórico. Se o Bitcoin já está testando o topo histórico, já tem algum tempo, o Ethereum ainda está um pouco longe. Então a gente tem espaço para esta valorização, que seria uma valorização do ponto atual de mais 23%, 25%, mas que só vai acontecer quando a gente romper este topo
$4.090. Vamos colocar aqui no diário. Vamos colocar uma linha. $4.089, $4.090 é o ponto que Ethereum precisa romper para pivô de alta. Romper e fechar acima, isso é sempre muito importante. Então, Ethereum está puxando a valorização do mundo cripto. Por consequência, a gente vê que Ethereum BTC, que é a relação entre Ethereum e Bitcoin, passou por muito tempo, vou repetir, muito tempo, desde 2021, em uma queda. Só que a gente teve a formação de uma cunha descendente e Ethereum alcançou um suporte muito importante aqui no semanal. E esse é um padrão de cunha descendente, padrão que normalmente rompe para cima. Se a gente tem um padrão que normalmente rompe para cima, os melhores pontos para acumulação sempre acabam sendo nas áreas inferiores e a gente tem que considerar em um padrão como esse o rompimento para cima e uma valorização. Rompimentos para cima deste padrão nos levam a esta área. A gente volta para a área de topo. E topo que a gente formou algumas vezes entre 2021 final do ano e 2022, agosto de 2022. E a gente pode alcançar este movimento se tiver o rompimento confirmado. Então, o que a gente está enxergando? Precisamos de vários rompimentos que têm que ser confirmados. Bitcoin precisa do rompimento confirmado. Ethereum precisa do rompimento confirmado para alcançar topos. Só que Ethereum BTC, num padrão de baixa, precisa sim confirmar o rompimento? Precisa. Mas isso pode acontecer já nessa semana. Isso acontecendo, o dinheiro vai seguir fluindo para o Ethereum. E isso vai inflando o Ethereum, vai colocando o Ethereum como um ativo muito mais fortalecido. Uma vez que a gente chegar no topo histórico e começar a lateralizar, se a gente começar a lateralizar nesta área, o que vai acontecer, e é por isso que bilhões de dólares de Ethereum podem fluir para as altcoins. Uma vez que a gente começa a lateralizar, a gente vai ver o dinheiro aos poucos fluir de Ethereum para altcoins de market cap grande. A gente está vendo aqui que Ethereum, que tem centenas de bilhões de dólares de market cap, subiu 25%. Não é pouca coisa. A gente está falando aí de uma centena de bilhões de dólares que entrou em Ethereum. Eu quero que você acompanhe o raciocínio que eu vou te apresentar. Uma vez que o dinheiro, na casa de centenas de bilhões, entra em Ethereum, ele lateralizando, esse dinheiro vai sair de Ethereum. A gente tinha o dinheiro em Bitcoin. Aí ele passa para Ethereum. Certo? De Ethereum, a gente vai para altcoins grandes, depois pequenas, médias e pequenas. Isso aqui é o dinheiro fluindo. O dinheiro foi para o Bitcoin, claro. O dinheiro foi para o Bitcoin. Bitcoin explodiu. Bitcoin vem valorizando absurdamente. Está aqui, está claro, está direto, sem embromation. Está muito claro que o Bitcoin está valorizando. O Ethereum veio se valorizando. Tem recebido o dinheiro. Então o dinheiro está saindo do Bitcoin, indo para Ethereum. A partir do momento que Ethereum começa a lateralizar, o dinheiro vai sair de Ethereum e vai para ativos com market cap grande. Altcoins. Solana, Cardano, XRP e por aí vai. BNB. Depois, o dinheiro vai para as altcoins de market cap médio e pequenas. E aí é que a conversa começa a ficar uma conversa de festa. Por quê? Se aqui entrou 150 bilhões de dólares e aqui vai entrar 100 bilhões, se aqui entrar 50 bilhões em ativos de market cap médio e pequeno, a gente pode acabar vendo muitos ativos representados pelo Total 3
terem valorizações absurdas. Então o Total 3 pode sim ter uma valorização absurda nos próximos dias e semanas. Se isso aqui acontece, Ethereum vai se valorizar mais do que o Bitcoin, mas não é apenas o Ethereum que vai se valorizar mais do que o Bitcoin, mas também as altcoins em geral, porque o dinheiro ele vai fluindo para Ethereum e aos poucos vai fluindo para outros ativos, fortalecendo esses ativos. Eu quero que você entenda mais uma vez o tamanho do capital que pode fluir para as altcoins nas próximas semanas, dias, semanas e até meses. É muito dinheiro. E aí você começa a pensar naquele seu projeto. Meu projetinho aqui, que tem 200 milhões de market cap, a gente está falando de bilhões de dólares fluindo para esses ativos. O que você acha que vai acontecer quando esse dinheiro de fato chegar nesses ativos? Os ativos tendem a valorizar. Eu estou falando para você do ciclo do dinheiro no mercado. E ele acaba acontecendo e a gente vai sim ver força no Total 3, representando a capitalização total de todas as altcoins. A gente tira o Bitcoin e Ethereum e aqui a gente já vê uma recuperação. Está vendo uma recuperação. Fundo ascendente, pivô de alta, caminho aberto para testar este topo local. Passando dessa área, a gente tem o alvo no topo histórico. E um detalhe, a gente subiu daqui para cá, certo? Só que a gente está muito longe ainda. A gente está falando de 65% de valorização na capitalização de mercado das altcoins até elas chegarem no seu topo. Você está entendendo que o dinheiro vai fluir, naturalmente vai fluir, porque ele está fluindo para o Ethereum e existe esse ciclo do dinheiro. E a gente está muito longe ainda do topo. Do topo. A tendência é a gente passar e passar de passagem por esse topo no Total 3. E aí a gente começa a pensar nas altcoins. Como é que as altcoins estão? Muitas altcoins estão dormindo. Bons projetos. Estão lá, dormindo, cochilando, cansadinhos. Só que podem acordar da noite para o dia. Podem acordar de um minuto para o outro. A gente viu isso nessa semana. O Ethereum puxou todo mundo. Ativos que estavam adormecidos acordaram. Você viu, você está acompanhando. Você muito provavelmente tem muitos investimentos e viu a sua carteira se valorizar. Só que essa valorização não é nem um pouco próxima ao que vai acontecer se estes movimentos acontecerem. Luan, isso aqui é uma garantia? Óbvio que não. Eu estou te apresentando um estudo que é importante que você conheça para se preparar. E um detalhe, isso aqui está sendo comprovado, a força do capital indo para as altcoins está sendo comprovado, por isso aqui, ó, dominância do Bitcoin. Dominância do Bitcoin. Quando a dominância do Bitcoin sobe, o dinheiro está fluindo para o Bitcoin. Quando a dominância do Bitcoin desce, está fluindo para as altcoins. A gente está vendo o fluxo, neste momento, para o Ethereum. Mas é natural o fluxo, como uma escadinha, cair para ativos menores. E aqui, algo que a gente vem falando há meses. Cunha ascendente, cunha ascendente. Com resistência tripla nessa parte superior. Aqui a gente tem cunha ascendente que rompe para baixo. A gente tem LTB, essa LTB aqui em azul. E temos esta linha de resistência, suporte e resistência em roxo. Inclusive, a gente tem no mês aqui, ó. Olha o mês aqui. Olha o mês aqui. E olha o que aconteceu. Aqui, queda livre na dominância. Aqui, queda livre na dominância. Aqui, a gente pode ter uma queda livre na dominância. A gente tem uma resistência tripla que coloca a força para baixo. Ou seja, está com uma pressão de baixa a partir de então, desde estes meses aqui de fevereiro. A gente está com uma pressão de baixa para busca de pontos inferiores. E a gente está vendo o que na semana? Rompimento para baixo da cunha ascendente. Então a gente tem o Bitcoin próximo de um rompimento, mas em acumulação. O Ethereum surfando alta. O Ethereum está vencendo, puxando o quê? O dinheiro para ele. Ethereum BTC, por consequência, valoriza.
O Total 3 está com uma indicação sim de alta, já que ele fechou acima de um ponto de resistência, o que indica pivô de alta. Vamos no diário, que eu quero te mostrar exatamente o que acontece. A gente tem aqui, ó, fundo, topo, fundo ascendente, pivô de alta. Indicação de continuidade de alta depois que a gente romper esse padrão de acumulação. E a dominância em queda. Então, tudo casando muito bem para que o dinheiro flua para altcoins. E aí você vai ficar esperando? Você vai ficar esperando? Você vai ficar esperando para comprar qualquer ativo com 100% de valorização? Eu passei esses últimos 2 meses, na verdade eu tô já há 7 meses acumulando. Você sabe, tá muito transparente. Eu acumulo altcoins há 7 meses. Comprei bastante em final de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Março a gente teve movimentações de alta. Eu continuei o meu DCA. Quando a gente teve a queda mais agressiva, eu entrei com o capital que eu já estava previsto esse capital em uma correção maior. Acumulei, aumentei a minha exposição e estou muito, mas muito feliz com a acumulação. Muita gente quer, é porque eu quero ficar rico, porque eu quero comprar, dar all-in e quero que suba todo dia a 100%. Isso seria uma maravilha, né? Mas você não está na ilha da fantasia, você está no mundo real. E o mercado financeiro não funciona assim. Então tem muita gente que está perdendo dinheiro porque está perdendo a paciência. Então eu falo mais uma vez, para de ser imediatista, para de ser aventureiro, amador. É amador. Porque se você pensar no curto prazo, o mercado vai te destruir. Se você não tiver um bom plano de trade, o mercado vai te destruir. Se você entender que o mercado tem sempre 2 lados, não, o mercado vai subir. Quem tenta ficar adivinhando se o mercado vai subir ou vai descer, no curto prazo, acaba fazendo o quê? Se frustra, corre riscos desnecessários, sequer sabe dos riscos. É muito importante que você entenda que existe um ciclo de mercado macro e você tem que, sim, criar planos semanais. Se o mercado fizer isso, eu farei isso. Se o mercado fizer isso, eu farei isso. E isso tem que ter uma correlação, tem que estar casado com o seu plano maior. Senão, o que acaba acontecendo? Frustração. O mercado cai. Porque esse mercado não é para mim, porque eu comprei aqui. Teve gente que comprou no topo, tá? Topo local. E aí veio uma correção por um conflito armado no Oriente Médio. Oh, meu Deus do céu, já era, vou vender tudo. Aí comprou topo, vendeu fundo. Porque deu 100% de all-in aqui e vendeu 100% aqui. Agora já tá louco para comprar. E é a mesma pessoa que quando o Bitcoin passar de 70, 80, 90, vai voltar correndo. Só que vai voltar com muito menos dinheiro. A diferença entre quem lucra de verdade e quem perde consistentemente é a paciência. Pode parecer loucura e muitas pessoas escutam isso. Porque a paciência, o longo prazo. Só que é muito bonito você falar, eu tô pro longo prazo. Só que nem todo mundo tá pro longo prazo. Basta ter uma queda e o investidor agressivo vira conservador. Entendeu? E o conservador é aquele que, quando tá todo mundo agressivo, ele fica de braços cruzados. E quando todo mundo tá com medo, ou seja, quando tá todo mundo conservador, ele se torna agressivo. Você provavelmente já escutou eu falar isso, ou já escutou no mercado. Então, isso é a realidade. É o que funciona. Então, para de tentar colocar 100% do seu capital em meme coin, 100% do seu capital em trade, alavancado, porque você não vai ganhar dinheiro. E outra, se você está comprando hoje e quer, sei lá, viajar para Dubai, porque muita gente ama viajar para Dubai, ou pelo menos tem o sonho de viajar para Dubai, ou para Disney, ou para Nova York, ou para Maldivas, tanto faz. Você não vai fazer isso do dia para a noite. Você não vai fazer isso em um mês. Se o bull market dura, a gente tem 12 meses pela frente, por que você está querendo enriquecer nos próximos 12 dias? Então, coloca na sua cabeça. Estudar o projeto, analisar o projeto, avaliar o projeto e aí investir naquele projeto, visando o longo prazo, com uma estratégia. Sempre olhando o Bitcoin, sempre olhando o todo, entendendo o ciclo de mercado.
Por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Porque eu estou conectando para você aqui, ó. Olha, tem o Bitcoin, tem o Ethereum BTC, tem a dominância, tem o Total 3. Tá vendo isso daqui tudo? Isso aqui pode levar a isso. Não é uma certeza. A gente trabalha com probabilidade. Só que se você começa a se calçar, você começa a entender o que o mercado está fazendo e o que ele vai fazer. E aí você se antecipa. E é exatamente isso que eu estou fazendo. Estou me antecipando a um movimento que lá na frente, 1 mês, 2 meses, 3 meses, vai começar a ser tão agressivo que aí eu não preciso fazer mais nada. Eu só vou ficar aproveitando e fazendo trade. Aí sim eu vou fazer trade, remunerando carteira, rebalanceando a minha carteira, jogando um capital maior para trade, fazendo um swing trade. É isso que a gente trabalha, num equilíbrio e arriscando quando é para arriscar, sendo conservador quando é para ser conservador e aproveitando as promoções, porque a gente tem muita oportunidade no mercado hoje, então você tem que aproveitar. Falei bastante, peço desculpa se você ficou me escutando e falando, caramba, esse cara não vai analisar não, mas eventualmente eu tenho que trazer esse tipo de mensagem para que muitos acabem acordando, porque tem muita gente que vende sonho e muita gente que acaba acreditando. Então não acredite em dinheiro rápido, não tem dinheiro rápido, não tem dinheiro fácil nesse mercado, mas é o mercado mais democrático de todo o planeta. Por quê? Você não precisa ser um PhD para lucrar nesse mercado, mas é óbvio que você não pode ser um aventureiro, porque aí você não vai lucrar. Bom, eu quis trazer o Render aqui, por quê? Ao longo desta última semana, muita gente falou de Render. Pô, Render morreu, já era Render. Caramba, não tá subindo. Caramba, não tá evoluindo. Caramba, o mercado tá subindo pra caramba e o Render tá caindo, já era, morreu. O que aconteceu com o Pendle? Foi a mesma coisa. Eu gosto de usar esses dois exemplos. Por quê? Porque são os exemplos mais claros que a gente tem. Quando o mercado tá corrigindo, e é normal o ativo corrigir, todo mundo começa a falar que morreu. Quanto mais pessoas falarem que morreu, talvez seja uma boa oportunidade de compra. Só que não é qualquer coisa que morreu que vai ser uma ótima oportunidade de compra. Por quê? Porque nem tudo é um bom projeto. Então você tem que ir em busca de bons projetos para aí sim aproveitar quando eles corrigem. Foi o que aconteceu em Pendle. Pendle morreu. Comprei Pendle aqui. Aumentei a minha exposição, dobrei a minha exposição. Nossa, como você é legal? Não. Nossa, como você é inteligente? Não. Eu estou te mostrando exatamente o que eu falei que eu ia fazer. Te mostrei um dia antes, falei que ia comprar e comprei. Por quê? É um bom projeto. Pronto, final, é um bom projeto. Agora, correção é ruim? Não, correção é natural. Permite que você acumule, que você aumente a exposição, que você melhore até um preço médio. Ou que você, de fato, tenha essa capacidade de comprar mais. Esse ativo que você tem uma visão lá na frente de que vai te trazer retorno. E a gente tem o Render. Muita gente falando de Render. Render vai cair, Render já era. Ai meu Deus do céu, Render. Ah, meu Deus. Será que o Render está formando o topo descendente? E a gente vai avaliar. Não sem antes eu te convidar a participar do nosso grupo geral. O link está na descrição do vídeo, é totalmente gratuito. É um local onde eu passo dicas, trades, análises, insights e muito mais informação de qualidade para você lucrar de verdade. Informação em primeira mão. Em um grupo do Telegram gratuito, participe. Tem muita informação, mais informação, não vou ser repetitivo, embora muitas vezes eu seja, mas acesse, considere participar e você vai acompanhar todas as minhas atualizações do mercado. Agora vamos falar de Render. Render é um projeto que eu tenho, não é segredo para ninguém. E eu tenho ele por quê? É um projeto do setor de DePIN e inteligência artificial. O que é esse DePIN? Estuda a NVIDIA. Busca entender o que a NVIDIA faz, o que são os GPUs. Eu tenho um vídeo dedicado para isso. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. É um baita de um projeto que tem, sim, um produto que as pessoas necessitam. Tem GPUs e usa a tecnologia da blockchain para otimizar o acesso a essas GPUs. De forma extremamente resumida, o que é o projeto de Render. Bom, o que são GPUs? São microprocessadores que a gente tem no nosso celular,
que a gente tem no nosso computador, que a gente tem carro. Você tem microprocessadores para renderizar imagens, para machine learning, inteligência artificial. Tudo demanda GPUs. É isso. Então você pode entender que para tudo na vida existe uma demanda por GPUs, porque tudo que a gente utiliza hoje em dia tem GPUs. E se uma empresa ela produz, comercializa GPUs, essa empresa vai lucrar demais, certo? É o caso da Nvidia. A Nvidia é um monstro do mercado e vem batendo recorde de lucro e faturamento. Por quê? Porque ela tem um produto que existe uma demanda gigantesca. E o setor de DePIN vem para otimizar essa utilização das GPUs através da blockchain. Maravilha, estude. Eu venho investindo em render. E não apenas em render. Eu invisto também em gemas. Render é um ativo, é um projeto com bilhões de market cap. Já é um projeto mais robusto. Só que dentro do setor de DePIN e inteligência artificial, tem projetos muito pequenos que são muito bons. E entregam um valor tão grande quanto o render. Só que elas têm um valuation de 10 milhões, milhões, 15 milhões, 50 milhões. E aí é que eu invisto também em gemas, equilibrando a minha carteira de ativos mais robustos e ativos mais arriscados. Esses ativos que podem fazer 50, 100 vezes, é o caso das gemas. E eu mantenho esse equilíbrio, mas por que é importante? E olha só, eu estou dando uma aula aí para você, então deixa o like, deixa esse like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. Porque eu estou te explicando de forma super objetiva como você vai se movimentar e como você, conhecendo um projeto, conhecendo um setor, você pode se expor em ativos até de maior risco. Então eu vejo qual que é o setor que eu estou investindo, verifico, e existem formas, a gente tem uma aula justamente sobre isso dentro do grupo Premium, que é um grupo fechado. Eu verifico exatamente qual que é o setor daquele projeto, se aquele setor tem possibilidade de se desenvolver, o setor de DePIN tem, e aí sim eu começo a escavar, a estudar projetos gemas. E é isso que me leva a investir nos mesmos. E eu apresento todos os meus ativos, investimentos de longo prazo, hold, trade, tem suporte 1 para 1 comigo. Você quer falar comigo? Quer tirar dúvida comigo? Você tem acesso a isso tudo no grupo Premium, além de aulas para te dar um suporte. E eu não mostro apenas o que eu estou fazendo, eu explico por que eu estou fazendo. Isso aqui é um é uma breve explicação do que eu faço, do que eu apresento quanto aos meus investimentos. Por quê? Porque uma vez que eu explico, você entende que aquilo está sendo feito daquela forma. E aí fica muito mais fácil você trazer aquilo para a sua realidade. Então, você quer participar do nosso grupo Premium e Desafio, 2 grupos fechados que custam pouco mais de R$1 por dia e eu entrego 100% do que eu faço? E detalhe, no plano vitalício sai muito mais barato do que R$1 por dia. Para você participar, você entra no nosso grupo do Telegram, o link está na descrição do vídeo. E vai na última mensagem no @oficial no FX, um chat que o nosso time será aberto. E você vai ter todas as informações para participar, ou pelo menos para saber um pouco mais sobre o grupo. Então, grupo do Telegram, link na descrição, vai na última mensagem, @oficial no FX, clica nesse arroba e um chat vai abrir com o time. Agora, vamos parar de enrolar? Vamos analisar? Vamos analisar. Semana 1, a gente teve movimentação de fundo ascendente, formamos um topo, fundo do medo, sustentou, tivemos rejeição, queda, começamos a formar isto aqui, uma linha de tendência de baixa, tivemos o pivô de alta. Pivô de alta confirmado. E desde então, a gente está lateralizando, sem conseguir romper esta área aqui, ó. Está lateralizando. Bateu, bateu, voltou, bateu, voltou, rompeu, suporte, 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 suporte. Está segurando de uma forma bem resiliente. Só que se o mercado começar a corrigir, o Bitcoin começar a corrigir, se o Ethereum começar a corrigir, o que vai acontecer com o render? O render vai corrigir.
Não tem o que fazer. Ainda vai corrigir. E aí a gente tem algumas áreas para a gente ficar de olho. E umas áreas para a gente ficar de olho como suporte. Resistência mais clara acaba sendo, sim, 11,80, rompendo 11,80. A gente vai buscar esse topo e com certeza a gente tem esse ímpeto comprador acelerando, que pode levar ao rompimento do topo histórico. Pivôs de alta normalmente nos levam a uma continuidade de alta. Maravilha? Só que se a gente perder, a gente sempre usa o quê? Fibonacci. Fibonacci. A gente tem o topo aqui em 11,90, o fundo aqui em 6,86. 8,79 acaba sendo uma área de Golden Pocket. E é uma área bem interessante. Eu vou marcar aqui porque, olha só, esta área aqui já tem uma confluência direta. Confluência com esta linha de tendência de alta. É uma linha de tendência de alta muito importante. Olha lá só. Vem lá de setembro de 23. Na verdade, vem de agosto de 23. E a gente não perde. Então, se a gente chegar nessa área, vai sim servir como uma área de suporte para o preço. Confluência com 618 de Fibonacci. Maravilha? Se a gente tiver também uma correção para esses pontos, pode ser que a gente veja o RSI estocástico em áreas ainda inferiores, mas a gente já está vendo uma sustentação no gráfico diário, no gráfico de 3 dias, deixa eu avaliar, a gente está numa área superior, no gráfico de 3 dias, se a gente tiver uma correção como essa, com certeza a gente vai chegar nesses pontos, que são pontos muito críticos. Já no semanal, eu acredito que a gente ainda está muito tranquilo, muito saudável, tá? Mas é uma área importante aqui. Só que a gente teve um movimento no gráfico diário que nos levou a esticar. Eu quero verificar se a gente formou uma base de preço no diário, porque uma vez que a gente começou a esticar, a base de preço no diário é muito importante para a gente formar um novo fundo ascendente e continuar uma valorização. O movimento de base de preço no gráfico diário acontece quando uma hora bate sobrevenda. Uma hora bateu em sobrevenda, deixa eu ver, bateu algumas vezes. Como ele bateu algumas vezes e não teve uma continuidade de alta, eu já puxo para um movimento diferente, que é o seguinte. A gente teve base de preço formada aqui, esticou, pode formar uma nova base de preço semanal e continuar esticando. Base de preço semanal acontece quando RSI de 4 horas bate sobrevenda. RSI de 4 horas bateu em sobrevenda aqui e não bateu em sobrevenda aqui ainda. Então, se a gente formar uma base de preço semanal, ou seja, o RSI de 4 horas bater em sobrevenda de novo, pode ser que a gente veja uma oportunidade. Então, a gente teria uma nova base de preço. 4 horas, está aqui em cima, a gente está aqui no movimento e eu consigo puxar os níveis em que o RSI de 4 horas vai bater em sobrevenda no RSI Levels. Olha só, muito próximo do nosso ponto de confluência. Ou seja, a gente tem aqui, ó, se ele começar a corrigir, próxima área de 9 dólares até 8,40, a gente tem uma confluência tripla, que é uma confluência do quê? A gente tem aqui uma faixa de retração de Fibonacci, temos a linha de tendência de alta e temos aqui o RSI de 4 horas batendo em sobrevenda. Vou puxar agora de novo o semanal. Semanal não, vamos no diário para ficar mais didático. A gente vem aqui, puxa aqui e temos, ó, aqui, ó, confluência tripla. O mínimo que a gente precisa para que uma operação ou investimento seja plausível em um determinado ponto é uma confluência tripla. Ou seja, 3 indicadores mostrando que sim, é uma área joinha, é uma área em que a gente pode sim ter esta sustentação. E risco? Risco tem que ser avaliado muito por cada pessoa, mas se você tem uma visão de que
o ativo para o longo prazo é melhor, porque a sua vida é mais corrida e você não quer ficar fazendo trade o tempo todo, você vai muito mais por um investimento. Que importante ser dito. Comprar na carteira spot, acumular bons ativos pode trazer muito mais retorno do que trade. Principalmente para quem não tem tempo. E a gente está diante de um potencial assimétrico em muitos ativos. Muitos ativos. Então é inteligente, muitas das vezes, você sair de trade, porque 98% das pessoas perde com o trade. Já pensou o quanto de dinheiro você perdeu com o trade, você poderia ter alocado em bons ativos, ou pode ainda alocar em bons ativos? Se eles fizerem 10 vezes, vai ser muito... E aí muita gente fala assim, não, 10 vezes é pouco. Vamos pensar o seguinte, você investe 10 mil, você perde os 10 mil, você tem zero, porque você não lucra com o trade. Agora, se você pega esses mesmos 10 mil, investe, e ele multiplica por 10 vira 100 mil, não é muito mais legal do que ter zero? Porque muita gente vai acabar com zero. E muitas pessoas que entenderem que trade não é para mim, que não é para todos, vai acabar com 100. Vai acabar com 200, vai acabar com 300. É algo óbvio e muita gente não entende o óbvio. Então tô aqui para falar o óbvio. Se você não lucra com trade, fica na carteira spot. Agora, você já tem uma carteira montada, quer aprender a fazer trade, a controlar as emoções, aí tem método. Mas todo mundo que ficar em trade quer o quê? Antecipar. Eu quero antecipar, eu quero trazer a urgência da minha vida para o mercado, permitindo que eu enriqueça, porque eu tenho pouco dinheiro. Fica achando que pouco dinheiro justifica risco elevado. Ah, não, porque eu tenho pouco tempo, eu tenho que fazer trade. Também não. Otimize o seu tempo. Você estuda, você coloca o estudo na frente, compra bons ativos, e aí o que você faz? Você acumula esses bons ativos. Você trabalha de forma inteligente. Você trabalha no seu trabalho e faz com que o mercado trabalhe para você. Que é o que acontece quando você investe em bons projetos, quando você faz bons investimentos. É isso que acontece. Olha, que maravilha. Não é muito mais interessante você começar a revisar a sua vida? É segunda-feira. Dá uma olhada no que você está fazendo. Será que você tem que fazer trade? Agora, não, Luan, eu consigo fazer trade, eu estou indo bem em trade, eu consigo ter a minha consistência, maravilha. Eu tenho um perfil mais agressivo. Neste caso, o investimento pode também se tornar um trade. Então, comprar numa área como esta aqui pode trazer um risco como este. Poxa, mas é um risco, vamos calcular aqui, de quantos por cento? 22%. É 22%. É 22%. Risco-retorno objetivo direto aqui é de 3 para 1. Não é o melhor risco-retorno, mas é um risco-retorno plausível. Agora, se ele começa a romper, e aí você vai avaliar para o projeto, a gente sai de um risco-retorno de 3 para 1 para 8 para 1. Tem uma movimentação de alta, você sobe no fundo ascendente, vira 80 para 1. Tem metodologia, dá para fazer as coisas da forma correta. É o que muita gente acaba fazendo, sem o conhecimento correto, acaba pulando em trade. Por isso, às vezes, eu sou um pouco enfático quanto a trades. Não é um problema você querer fazer trade. O problema é você fazer errado, né? Então, Render tem um ponto muito interessante aqui, que é uma confluência bem bacana para uma compra. Estou falando para você comprar? Obviamente que não. Estou te mostrando no gráfico, de acordo com o Price Action, qual que é a área de buy zone com essas três confluências para quem estiver interessado em render. Então, correção é algo ruim? Pode ser que não. Você tem que avaliar. Você pode calcular o risco. Não, eu quero entrar. Você já sabe o risco aqui. Sabe o potencial. Ah, o render vai valer $50. Maravilha. Se você está vendo esta projeção, aqui acaba sendo um risco-retorno muito interessante. 22% para 500% de potencial de valorização, dá mais de 20 para 1 de risco-retorno. Então, esse tipo de avaliação é de extrema importância. E ela vem com o quê? Domínio da análise gráfica.
Ninguém nasce sabendo, mas existem métodos para ajudar o quê? Até a sua tomada de decisão a fazer esse tipo de avaliação. Se você gostou do meu vídeo de hoje, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like. Lembre-se sempre, se não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional, onde eu mostro o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer e trago alertas com base na análise gráfica. Faça sua própria análise e invista com total responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Mas é claro, eu desejo a você que esta semana seja maravilhosa e com muito dinheiro no bolso.